Vamos nessa, moçada. Dando início aqui então, nesse vídeo, parte de juros simples, conteúdo fundamental dentro da matemática financeira. Vamos entender então o que é o processo de capitalização simples. Será que a gente encontra aí situações cotidianas em que a gente trabalha com regime de juros simples, ou será que vida real tem só juros compostos? Então vamos começar a colocar aqui as peças no lugar. Primeiro, quando a gente falar de juros, seja juros simples ou sejam juros compostos, quando eu falar de juros, eu vou precisar que vocês entendam os juros como se fosse um aluguel, certo? Por quê? A gente pode alugar carro, certo? Se eu for fazer uma viagem, eu posso chegar a uma locadora de automóveis e alugar um carro para poder fazer ali a minha viagem. Se eu for participar de alguma festa, casamento, uma formatura, eu posso, por exemplo, alugar uma roupa para esse evento, certo? Mudei para uma nova cidade, você como futuro aprovado, alguns às vezes tem que se mudar de cidade, e aí eu vou buscar ali um apartamento para locação. Então você pode alugar um imóvel, certo? Você pode alugar carro, você pode alugar roupa, você pode alugar imóvel, você pode alugar várias outras coisas e pode inclusive alugar dinheiro. O alugar aqui, o aluguel, é um valor que você paga por aquilo que você está pegando emprestado, certo? Então, da mesma maneira que você pode alugar um carro, uma roupa, uma casa, você pode alugar dinheiro. Só que o nome que a gente dá, né, para o aluguel do dinheiro é juro. Então, assim como quando você vai numa locadora de carro, ao final você devolve aquilo que você pegou emprestado, que é o carro, e mais o valor do aluguel, do ponto de vista da matemática financeira, você faz o mesmo movimento. Se você vai a um banco, por exemplo, e pega uma grana emprestada, ao final, o que o banco vai querer que você devolva? Aquilo que você pegou emprestado, ou seja, né, a quantia que você pegou emprestada, mais o aluguel, mais os juros. E aí, na hora de se calcular esses juros, a gente vai ter basicamente dois critérios de capitalização. Ou eu calculo os juros a partir do regime simples, ou eu calculo os juros, que é o aluguel desse dinheiro, sob o regime de juros compostos. Nesse bloco, a gente vai dar ênfase à questão do processo de capitalização simples, certo? O pagamento do aluguel do dinheiro, só que na ótica do regime de juros simples. Um outro ponto para já destacar também é que esse aluguel, esses juros, na matemática financeira, a gente estabelece ele a partir de taxas de juros, certo? Então a gente estabelece uma taxa de 2% ao mês, de 5% ao ano, de 0,3% ao dia. Então, o aluguel, vamos dizer assim, ele é fixado a partir de uma taxa de juros. Então, é fundamental que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Para você caminhar bem num curso de matemática financeira, é extremamente recomendado que você já tenha passado por um módulo de porcentagem, tá bom? Que você já tenha estudado, que você já tenha passado por uma aula de porcentagem, porque aí pode ser que a coisa comece a emperrar se você não tiver uma noção legal de porcentagem. Então, para você que está assistindo na plataforma, que eu estou falando aqui não é brincadeira, para você que está assistindo na plataforma, se você estiver começando esse curso de matemática financeira, tiver muita dificuldade com porcentagem e não tiver assistido uma aula de porcentagem, eu te sugiro parar agora essa aula e correr antes para sua aula de porcentagem, tá bom? Porque senão a gente começa já com um pré-requisito que não está ali preenchido, ok? Bem, dito isso, vamos então ao que é o regime de juros simples. Está anotado para vocês aqui, eu tenho uma tabelinha, e aí eu vou completar essa tabelinha, período, capital, juros e montante. A gente vai imaginar o seguinte, vou partir aqui de um exemplo bem direto, vou imaginar aqui, olha, um capital de 100, ok? A taxa, eu vou colocar aqui como sendo uma taxa de 10% ao mês. Aí a gente tem aqui esse período que eu vou deixar em meses, ok? E aí o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos. O capital, a gente vai poder chamar também de principal. Ao longo do curso, a gente vai trazendo até outras denominações, tá? Capital, valor atual, valor presente, mas nesse ponto aqui, capital, ou também chamado de principal, o capital na matemática financeira é aquele valor que eu tenho para começar a minha operação, certo?
então é aquele valor que eu estou pegando emprestado inicialmente, ou é aquele valor que eu estou emprestando. Matemática financeira, outra coisa que é importante vocês observarem, é que a gente analisa a questão da matemática financeira basicamente sob dois pontos de vista. Ou sob o ponto de vista de quem está pegando dinheiro emprestado, ou sob o ponto de vista de quem está emprestando. E o que eu estou falando aqui, que parece que é um detalhezinho, não é não, tá bom? A gente tem questões de matemática financeira em concursos importantes que são decididas a partir da interpretação exatamente desse ponto. Eu estou pensando a questão sob o ponto de vista de quem está emprestando, ou eu estou pensando a questão sob o ponto de vista de quem está pegando emprestado, certo? Então aqui, o capital, analisado sob esses dois pontos de vista, pode ser ou a situação, ou o valor que indica o que eu estou tomando inicialmente emprestado, ou ele pode me indicar aquele valor que eu estou inicialmente emprestando. Fechado? Aqui então, vamos imaginar meu período 1, e aí vou colocar um capital de 100, perfeito? Vou calcular meus juros. Os meus juros, lembra que eu falei? O aluguel, que são os juros na matemática financeira, eles ficam estabelecidos não a partir de valores, mas sim a partir de taxas. Então, o aluguel que eu vou pagar por esse dinheiro, de 10%. 10% ao mês, 10% então aqui é o período. E aí eu vou calcular o que seriam os 10%, nesse caso aqui, de 100. 10% de 100, nesse momento aqui, não estou muito preocupado em como você vai fazer esse cálculo. Dá para fazer até de cabeça, por isso que eu coloquei o 100. Se meu capital é 100, 10% de 100 vai dar o próprio 10. Fechado? 10% de 100 vai ter que dar 10. E aí o que é o montante? O montante você vai guardar desde já, que é capital somado com juros. O montante, ao final do meu primeiro período, é a soma, é aquilo que eu estou devendo agora. Peguei um capital de 100, juntei a juros de 10, meu montante então passa a ser de quanto? Passa a ser de 110. 100 mais 10, o meu montante é de 110. Então o montante aqui, ó, meu montante, você vai guardar para mim que ele é capital mais juros, perfeito? Bem, outra ideia que desde já eu quero que você tenha na matemática financeira. Matemática financeira, o dinheiro não fica parado ao longo do tempo. Então a história que você tem aí, por exemplo, Bruno, eu estou com uma grana aqui, eu recebi uma grana, e aí eu vou deixar esse dinheiro escondido debaixo do meu colchão. Isso, do ponto de vista da matemática financeira, essa situação sua, ela não é estudada. Só se estuda na matemática financeira aquelas situações em que a gente percebe que o dinheiro vai mudar de valor ao longo do tempo. Então, se você pega, por exemplo, peguei 5 mil reais emprestado com meu pai, e daqui a 10 meses o meu pai vai pegar o meu dinheiro de volta, só que eu vou devolver para ele os mesmos 5 mil reais. Perfeito. Seu pai é um gentleman. Te emprestou aí o dinheiro, pegou 5 mil, vai devolver os mesmos 5 mil, tá perfeito, linda a situação. Ele não tá te cobrando juros, afinal de contas, né? Beleza, ele não me cobrou juros, Bruno. Ótimo. Essa situação, ela só não faz sentido no ponto de vista da matemática financeira. Toda situação financeira em que você percebe que o mesmo valor que você está devolvendo foi o que você pegou inicialmente, isso não é estudado na matemática financeira. O dinheiro, o capital na matemática financeira, ele tem que ter o seu valor alterado de alguma forma ao longo da linha do tempo, tá bom? Então aqui, se eu estou estabelecendo um aluguel mensal, já que a minha taxa ela é de 10% ao mês, se o meu aluguel ele é mensal, significa que a cada mês o valor tem que mudar. O valor da minha dívida muda, certo? Então eu estava devendo 100 na data zero. Ao final de um período, eu estou devendo quanto? 110, porque é a dinâmica da matemática financeira. O dinheiro ele tem que mudar de valor ao longo do tempo. Dá para me pagar ao final de um mês? Não. Então vamos levar a dívida por mais um período. Tenho aqui 2 meses e vou começar com um capital de 110 no meu segundo período. E aí eu vou calcular os meus juros. A gente está falando aqui da capitalização simples. Então, no processo de capitalização simples, aí está um ponto importante, os juros eles são calculados sempre sobre o meu valor inicial. Então essa é uma definição, certo? Essa é a ideia, essa é a alma do regime de juros simples.
O que você tem que saber de básico de juros simples? É o básico do básico. Que em juros simples, o aluguel, os juros, é sempre calculado sobre o valor inicial. Então, quando eu chegasse aqui ao meu segundo período, eu vou calcular o aluguel, que é estabelecido em matemática financeira a partir de uma taxa. Então, eu vou pagar o meu aluguel, só que a referência desse meu aluguel é o quê? A minha dívida inicial. Então, eu vou calcular aqui 10% de 100. E aí, esses 10% de 100 vai me dar quanto? Vai me dar 10. Daí, então, eu chego a um montante aqui que seria de quanto? Que seria de 110 mais 10, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 120. Perfeito? E aí, estou aqui com o meu montante de 120, vamos para o meu terceiro período. Vou levar meu capital, que é de 120. E aí, o meu aluguel vai ser calculado sobre qual valor? O regime de capitalização é o simples? Então é o tempo inteiro sobre o meu capital inicial. Na hora que eu for calcular aqui o meu aluguel, os 10% vão ser calculados em cima de quanto? Em cima de 100. 10% de 100, que tem que ser 10, ok? Daí então, 120 mais 10, 120 mais 10 tem que ser igual a 130 e vamos parar por aqui, beleza? Aqui então, a gente tem um primeiro panorama de uma situação envolvendo juros simples. O que eu vou precisar que você perceba? Alguns padrões aqui a partir desse exemplo, e depois, se você, por conta própria, quiser criar outros exemplos para você ir visualizando o que eu estou colocando aqui e acreditando que alguns padrões eles vão existir independentemente de qual seja o valor de capital e taxa, faça, tá bom? Eu montei uma planilha aqui, imaginando um capital de 100, uma taxa de 10, mas você, por conta própria, depois, se quiser, inventa aí um capital de 5 mil com taxa de 2,5, faça para você ir acreditando no que eu estou te falando, ok? O que a gente tem aqui como um padrão? Você vai observar que eu parti de uma situação em que eu tinha um capital de 100, ao fim do primeiro período a minha dívida tinha passado para 110, ao fim do segundo período a minha dívida era de 120, ao fim do terceiro período a minha dívida seria de 130. Então, essa sequência de valores, 100, 110, 120, 130, essa sequência numérica, na matemática, ela é batizada como uma progressão aritmética. Pô, professor, aí já está pegando pesado porque eu não sei nada desse negócio de progressão aritmética. Isso é o tal de PA, que eu já estudei alguma vez na vida? Nesse momento do curso, eu não preciso que você tenha nenhum tipo de aprofundamento em PA, tá bom? Não arruma desculpa para pular fora, não. Ah, eu sei nada de PA. Não precisa saber nada aprofundado, eu só preciso que você se lembre do básico. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência em que, de um valor para outro, eu sempre somo uma constante. Então aqui, do 100 para o 110, você vai perceber que eu somei 10. Do 110 para o 120, você vai perceber que eu somei 10. Do 120 para o 130, você vai perceber que eu somei 10. Então, se você fosse determinar aqui o valor do montante lá no quarto período, você já vai chegar de maneira direta falando para mim que seria quanto? Seria 140, 150, 160, né? Os próximos valores. O do quarto período seria 140, do quinto período 150 e por aí vai. Por quê? Porque é um padrão. O crescimento do montante numa aplicação a juros simples, ele ocorre conforme uma PA. Ou seja, de um período para outro, eu vou sempre somar o mesmo valor. Então, o que eu digo com vocês é que no caso de uma aplicação a juros simples, você não tem surpresa positiva nem negativa. Você não tem a surpresa negativa porque você sabe que se você estiver assumindo uma dívida, por exemplo, a juros simples, se isso aqui for uma dívida a juros simples, você não tem a surpresa negativa, por quê? Porque você nunca vai ter alteração do valor dos juros. Então, se você sabe que se no primeiro período você pagou R$10 de juros, agora aquilo ali vai ser mantido de maneira regular. Paguei R$10 de juros nesse mês, então pronto, no próximo mês você vai pagar quanto? Os mesmos 10. No outro mês, os mesmos 10. Então, você não vai ter ali uma surpresa negativa de um aumento do valor dos juros. Mas também não tem uma surpresa positiva. Se você está aplicando dinheiro a juros simples, se você coloca o seu dinheiro para render a juros simples e no primeiro período você ganha R$10, no segundo não precisa criar grandes expectativas. Você vai ganhar o quê? Os mesmos R$10. E depois, os mesmos R$10, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai anotar isso. O crescimento a juros simples, ele é constante, certo?
o que eu pago ou o que eu ganho de juros a cada período indica justamente esse crescimento periódico. No nosso caso aqui, como a nossa taxa é mensal, esses juros de R$10 do primeiro mês indicam para mim que a cada período, a cada mês, eu vou sempre ganhar o quê? Os mesmos R$10, tá bom? Então aqui, ó, do 100 para o 110, do 110 para o 120, do 120 para o 130, ó, do 100 para o 110 eu aumentei 10, do 110 para o 120 eu aumentei 10, do 120 para o 130 eu aumentei 10. Essa sequência numérica, 100, 110, 120, 130, essa sequência que está aqui, olha, ela é uma progressão aritmética e ela tem uma razão, que em PA a gente indica pela letra R, uma razão igual a quanto? Uma razão igual a 10. Perfeito? Então, o que com essa planilha, que é um exemplo pontual, mas que você vai poder tirar sempre as mesmas conclusões, independentemente de quais sejam os capitais e as taxas de juros. E que a partir dessa planilha, eu preciso que você internalize sobre o regime de juros simples. Juros simples, o cerne, juros simples. Os juros sempre são calculados sobre o meu capital inicial. A gente tem que ficar atento, porque na sua prova pode cair questão teórica, certo? A gente vai fazer muitas questões com contas, isso, mas tem questões que elas vão cobrar teoria, elas podem cobrar teoria, certo? E a depender do examinador, uma teoria bem densa. Então não adianta eu te colocar no nível de resolver questões lá do alto se você não souber os básicos, ok? Juros simples, os juros são sempre calculados sobre o meu capital inicial. Então é mais ou menos isso que está anotado aqui, né? No cálculo dos juros simples, veja se você consegue entender a linguagem. É isso que eu estou te falando. Dependendo, você vai lidar com matemática financeira em texto. Então veja se você está conseguindo entender essa linguagem que está sendo usada aqui. Olha lá. No cálculo dos juros simples, os rendimentos ou ganhos J. Isso aqui está claro para vocês? Rendimentos ou ganhos J, ou seja, os juros. Quando eu falar de rendimento, quando eu falar de ganho, isso tem a ver com juros. Eu preciso que você se acostume com essa nomenclatura, porque eu vejo o aluno errar a questão por conta disso. Ah, ele pediu para mim um rendimento. O rendimento são os juros. Ah, os meus ganhos. Os ganhos são juros. Então, olha, no cálculo dos juros simples, os rendimentos ou os ganhos em cada período T são os mesmos. Tudo bem? Você está conseguindo enxergar isso aqui na planilha? Ó, os juros ou ganhos a cada período, eles são sempre os mesmos. Juros é de 10, os juros aqui foi de 10, os juros aqui foi de 10. Eu estou trazendo no texto uma referência aos rendimentos. Então, os rendimentos são sempre constantes. Por que esses rendimentos aqui foram sempre constantes? Por que aqui eu cheguei a 10, por que aqui eu cheguei a 10 e por que eu cheguei a 10? Porque os juros em juros simples são sempre calculados sobre o meu capital inicial. Perfeito? Esse sistema de capitalização, então, é o sistema de capitalização simples. Professor, eu estou começando aqui a estudar matemática financeira agora e eu estou com uma dúvida com o seguinte, a taxa então vai ser sempre ao mês? Não. A taxa que está aqui, ela vai poder variar. Pode ser uma taxa diária, pode ser uma taxa bimestral, pode ser uma taxa anual, tá bom? Isso é o que a gente fala que é a capitalização. O que eu preciso que fique claro desde já é o seguinte, se eu falo que a minha taxa ela é mensal, é porque a gente diz que a capitalização ocorre a cada mês, ou seja, a mudança do dinheiro vai acontecer a cada mês. Quando a capitalização é semestral, então se você coloca um dinheiro no banco e se no seu contrato está prevista uma capitalização semestral, é sinal de que se você colocar o seu dinheiro hoje, você só vai ver esse valor mudar, o seu saldo só vai mudar depois de um semestre, ou seja, depois de 6 meses, certo? Então, se você por algum motivo tirar ali a grana antes dos 6 meses, se o combinado for uma capitalização semestral, você não vai ver o seu dinheiro mudar de valor ao longo desse tempo. Então, se a capitalização é semestral, a cada 6 meses o dinheiro muda de valor. Se a capitalização for diária, a gente tem investimentos, por exemplo, em que a capitalização é diária. Então, a todo dia, a pessoa vai conferir o saldo e ela vai ver uma alteração do saldo. Por quê? Porque, então,
um investimento, um fundo de capitalização diária. Quando a gente falar que a capitalização é mensal, que a capitalização é semestral, é porque o dinheiro muda de valor em um mês, o dinheiro muda de valor ao longo de 6 meses, perfeito? Então essa capitalização ela tem que ser sempre mensal? Não, isso aí vai poder variar, perfeito? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas. Pela própria definição, o que vai ser montante? Montante é a soma de capital mais juros, certo? Sempre que eu falar com vocês de montante, montante é capital mais juros. Então tá anotado aqui, olha, M, a gente vai se acostumar, é o montante, C vai ser o capital, J é o valor dos juros. A fórmula básica para o cálculo dos juros simples vai ser essa que está aqui. Aí deixa eu te explicar, já que essa aula que está aqui, né, é de um curso completo, é o momento que eu tenho a oportunidade de explicar de onde que vem isso que está aqui. Por que a gente deixa indicado que no juros simples os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo? Porque olha para cá, entende a lógica. Ao longo, né, então tomando essa planilha que está aqui como exemplo, ao longo desses 3 meses, eu tive quanto de juros ao todo? Ao longo desses 3 meses eu tive um total de R$30 de juros, certo? Tanto que, olhando aqui como se eu tivesse investido, tá? Eu teria aplicado R$100, ganhei esses R$30 de juros e ao final eu teria quanto? Ao final eu teria R$130. Então, a diferença, né, entre aquilo que eu tenho ao final e o que eu tinha inicialmente vai ser meus juros. Como que eu fiz para chegar a esses juros que está aqui de 30? Veja, aqui você fez a taxa incidir, que a gente fala, sobre 100. Quando eu falo, isso é um termo que eu vou usar em vários momentos e que eu percebo que tem alunos que às vezes ficam viajando nisso. Taxa incidir, eu vou calcular. Então, por exemplo, 10% de 100. Eu fiz a taxa de 10% e incidi sobre o valor 100, certo? Então, quando eu disser que a taxa incide sobre o capital inicial, você vai calcular a taxa usando como referência o meu valor inicial. Então, aqui, a preposição de na matemática, preposição de, das, dos, ela indica sempre multiplicação. Então, o que você vai perceber é que para descobrir os juros de cada período, você sempre fez o quê? Você pegou a taxa e faz essa taxa incidir sobre o capital inicial, não é isso? Então, se você faz a taxa incidir sobre o capital inicial, é porque a cada período você está multiplicando a taxa pelo capital inicial, perfeito? A cada período em juros simples, entenda isso nos mínimos detalhes e não acha que é enfeite, não. Preciso que você entenda a dinâmica. A cada período no regime de juros simples, como o juros sempre vai incidir sobre o capital inicial, então a cada período você pega o valor da taxa e no fim das contas o que você está fazendo é isso, olha, você está pegando a taxa e multiplicando pelo capital. Brunão, eu sou leigo em matemática financeira, o que é esse I? I aqui a gente vai indicar como taxa, tá bom? Vem da palavra taxa em inglês, a inicial, né, da palavra taxa em inglês. Então aqui, olha, o I indica taxa, a preposição de a multiplicação e o meu capital aqui é de 100. Só que aí eu vou ter feito isso por quantos períodos? Porque aqui, olha, eu peguei também o I e multipliquei pelo capital. Eu peguei o I e multipliquei pelo capital. Eu fiz isso que está aqui quantas vezes? Eu fiz isso que está aqui 3 vezes. Só que o que é o 3 para a gente aqui nessa história? O 3 é o período total de aplicação. Eu analisei com vocês uma situação em que eu quis levar até o 3º período. Então, para eu descobrir esses juros de 30, o que eu faço? A taxa vezes o capital em cada período, porque o juro sempre incide, né? A taxa sempre incide sobre o capital inicial, e depois eu multiplico isso pelo número de períodos. É de onde vem, então, a ideia de que, em juros simples, o valor dos juros que eu vou ganhar ou que eu vou pagar ao longo daquele período de T, né, ao longo daquele período T, é isso, olha, é capital vezes a taxa vezes o tempo. Como isso aqui é multiplicação, tanto faz a ordem. Porque aí a depender do curso que você já tenha feito, eu aprendi essa fórmula que está aí na ordem trocada. Eu não aprendi C vezes I vezes T, eu aprendi I vezes T vezes C, I vezes C vezes T. Isso aqui agora é o de menos, tá bom? Porque multiplicação ela é comutativa. Professor, eu já vi essa fórmula como CIT sobre 100. Perfeito.
Dependendo do curso, gente, eu até uso com vocês, né? Dependendo do curso, até dá para trabalhar com o CIT sobre 100. Mas o CIT sobre 100, para quem está num curso completo de matemática financeira, eu falo que às vezes é uma visão meio infantil. Porque na matemática financeira, de maneira geral, a gente tem que se acostumar com a ideia do que a gente chama de taxa unitária, certo? Então dá até para você trabalhar aqui com o CIT sobre 100. Quando a gente coloca o CIT sobre 100, é para te dar um alívio e você poder colocar a taxa percentual aqui no lugar do I. Mas isso para quem enfrenta um curso de matemática financeira mais aprofundado, né, como a gente vai ter que fazer aqui, aí o CIT sobre 100, eu falo, fica até meio infantil, certo? Mas não se discute. Se você quiser usar aqui o CIT sobre 100, tá valendo. Aí você só vai ter que ficar atento, porque se você colocar aqui o sobre 100, você vai poder usar a taxa na chamada forma percentual. Do jeito que eu estou apresentando para vocês aqui, o que vai ser importante vocês lembrarem comigo? Então tá aqui, olha. O J é o valor dos juros, ok? O C é o valor do capital. Esse I é a taxa. Só que aí você vai ter que deixar anotado para mim aqui já de uma vez o seguinte, essa taxa que está aqui, ela vai ter que estar escrita, a taxa tem que estar na chamada forma unitária, ou a taxa tem que estar na forma, taxa na forma fracionária. Ok? Taxa na forma unitária ou taxa na forma fracionária. Já já a gente vai relembrar isso aqui. E esse T vai ser o tempo. Brunão, ui, mas eu aprendi que o tempo é a letra N. Pode ser também, não tem problema, tá bom? Você pode enxergar essa fórmula como CIT ou você pode enxergar essa fórmula como SIM. Capital vezes taxa vezes o tempo, C vezes I vezes N. Como você está acostumado a tratar, seja com N, seja com T, isso aqui é o de menos. Eu preciso só que você entenda que os juros é o produto daqueles três valores, capital, taxa e tempo. Daqui a pouquinho a gente vai reforçar, taxa e tempo vão ter que andar sempre na mesma unidade, a gente vai melhorar essa fala aqui, mas já para antecipar, o que é a história da taxa unitária ou taxa na forma fracionária? Lembra que eu falei que um pré-requisito para esse curso, e não é brincadeira, um pré-requisito para esse curso é a aula ou o módulo de porcentagem? Pois bem, na aula de porcentagem, eu reviso com vocês a questão de taxa unitária e taxa na forma fracionária. Aqui no curso de matemática financeira, eu não posso ficar parando muito para olhar para isso. A gente tem um momento certo, que é lá na aula de porcentagem para dar ênfase. Mas para minimamente te jogar para dentro, lembrar que forma unitária, qual que é a forma unitária, por exemplo, da taxa de 10%? Forma unitária é aquela em que eu volto a vírgula duas casas. Eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda. Que vírgula, Brunão? 10% eu nem estou vendo vírgula. Se o número não tem vírgula, você vai colocar a vírgula atrás do último algarismo, ok? Então aqui, ó, coloquei a vírgula atrás do último algarismo e aí eu vou voltar duas casas. Uma, duas. Tá vendo aqui, ó? Voltei, ó, uma, duas. No que eu voltei uma, duas, eu puxo a vírgula e aí vai surgir para mim qual número? Olha, o número 0,10 ou 0,1. Perfeito? Essa que está aqui então, olha, é a chamada taxa unitária. Taxa na forma unitária é aquela em que eu volto duas casas com a vírgula, tá bom? Me lembro de taxa unitária? Isso já foi questão de Receita Federal, de auditor da Receita, quando o concurso era organizado pela ESAF. Eles pediam a resposta na forma unitária e o que teve de candidato que se embananou, que não reparou isso no enunciado e errou a tal questão, vocês não têm noção. Quando eu falar de taxa unitária, e a gente vai falar disso a todo momento em aula de matemática financeira, é o vício que você vai ter que ter de pegou a porcentagem, volta duas casas com a vírgula. Perfeito? 10%, 0,10 ou a mesma coisa que 0,1. E quando eu falar de taxa na forma fracionária, o que é o 10%? 10% na forma unitária. Desculpa, na forma fracionária. O 10% na forma fracionária é isso daqui, olha. É o 10 por 100, tá bom? Então, quando nas fórmulas aqui do curso de matemática financeira eu deixar indicado esse I, já está combinado a partir de agora que este I é um I na forma unitária ou na forma fracionária. Professor, não estou entendendo muito bem. Deixa eu te explicar aqui, dentro da situação que a gente está vendo.
Suponhamos que a gente tivesse lá, ó, meu capital foi de 100, a minha taxa foi de 10% ao mês. E aí eu te peço para calcular os juros nessa situação. Aqui a gente fez romanticamente para eu te colocar para dentro do assunto. Mas na prática você não vai ficar montando planilhinha para ficar montando ali linha por linha para descobrir quanto que você pagou de juros, certo? É por isso que aqui é só um exemplo introdutório para a gente conseguir de alguma maneira meio que deduzir a fórmula. Então, como que eu resolvo esse dilema usando a fórmula? Então, se eu te perguntasse, olha, eu tenho um capital de 100, uma taxa de 10 e calcule para mim os juros ao longo de 3 meses. Como que eu chegaria a esse resultado usando aqui a fórmula? Seria isso, olha, os juros seria então o capital que eu estou te dando, que foi de quanto? Que foi de 100, multiplicado pela taxa. A taxa é a taxa de 10%. Então é aqui que eu estou te falando. Se a taxa é de 10%, você vai se acostumar a colocar no lugar do I ou 0,1, que é a fórmula unitária, ou 10 sobre 100. Ok? É isso que eu estou tentando chamar a atenção. Você não pode colocar no lugar do I o 10. Pelo menos com essa disposição aqui, não. Então, capital que é 100 vezes a taxa não foi de 10%, então você escreve esse 10% na forma unitária ou na forma fracionária. Vou jogar real. Para você que está entrando num curso completo de matemática financeira, a gente vai usar na maioria das vezes a forma unitária. Para uma ou outra questão de juros simples, eu ainda desembolo com vocês aqui na forma de fração, para poder facilitar as simplificações, mas é praxe para quem vive matemática financeira saber trabalhar com a porcentagem na forma unitária. Então, os 10% eu escreveria aqui como 0,1, ok? Vezes o tempo, que é 3. E aí esse tempo, certo? Que seria aquele tempo de 3 meses. Fazendo essas contas, a gente chegaria ao quê? A gente chegaria ao 30, tá bom? Não, Bruno, mas aqui é mais fácil escrever o 10 como 10 sobre 100, porque aí pode simplificar isso. Aí, questão de cálculo em si, o que vai facilitando ou não, a gente vai vendo ao longo das questões, mas é só para vocês entenderem, tá bom? Que esse I, o que eu tentei dar ênfase nessa explicação é o seguinte, nesse I, usando essa forma, você não pode colocar o 10 propriamente dito. E se você colocar o 10 propriamente dito, você está alterando a taxa. Ao invés de colocar uma taxa de 10%, você está colocando uma taxa de outro valor, tá bom? Muito bem, essa é a fórmula básica para juros simples. É o CIT, capital vezes taxa vezes tempo. E um pouquinho da lógica dele a gente obteve a partir dessa planilha. Eu tive sempre taxa vezes o capital, porque a minha taxa sempre incide sobre o capital inicial, e tudo isso que está aqui foi multiplicado pelo número de períodos. Então, I vezes C vezes T, I vezes C vezes T, C vezes I vezes T, dá tudo na mesma. E a gente deduz aqui, então, a primeira fórmula de juros simples. Para juros simples, a gente vai ter situações em que eles vão pedir juros, situações em que eles vão nos pedir montante. E o que a gente sabe sobre montante? Montante, a gente não viu agora há pouco, que é capital mais juros. Então, ó, montante é capital mais juros. Perfeito? Montante é capital mais juros. Isso, entenda, isso vale de maneira genérica. O que é genérico? Montante é capital mais juros. Quando eu falo genérico, é porque isso vai valer tanto para juros simples quanto para juros compostos. Então, montante é capital mais juros. Fechado? Só que especificamente para juros simples, aí agora a gente vai deduzir uma fórmula aqui específica para juros simples. Aí eu jogo algo que é do universo do juros simples. O que é juros em juros simples? Juros em juros simples, Bruno, eu acabei de verificar que de maneira geral, juros em juros simples vai ser sempre capital vezes taxa vezes tempo. Perfeito. Então coloca isso aqui, ó. O meu montante vai ser o capital, mais especificamente para juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza. Então, isso que está aqui, gente, já é uma fórmula para montante em juros simples. Isso daqui, eu estou falando sobre isso porque, como eu estou te falando, que existe possibilidade, às vezes, até de questão teórica na sua prova, o cara pode virar e falar assim, em juros simples, blá, 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 o montante pode ser obtido dessa maneira. Não, está errado porque a fórmula é essa. Não, eu preciso que você entenda de maneira densa que isso aqui está certo. Montante não é capital mais juros? Isso. Em juros simples, juros não é capital vezes taxa vezes tempo? Então, essa que está aqui, olha, é uma maneira de eu expressar o montante a juros simples.
O que a gente faz e o que os livros didáticos, as apostilas, né, e o que a gente vai usar aqui muitas vezes é a ideia de que dá para eu colocar esse C em evidência. Aqui eu estou somando duas parcelas, aqui aparece o capital e aqui também. Então, algebricamente, a gente fala que a gente vai dar destaque ao C, a gente vai colocar o C em evidência, em destaque. Eu vou jogar o C para frente. Então, a gente pode colocar que o montante, ele é o capital que multiplica. Capital, para chegar em C, para voltar no próprio C, aqui dentro eu tenho que completar com quanto? Com 1, né? C vezes 1, C vezes 1 vai dar o quê? Vai dar o C. Mais o capital, para virar C vezes I vezes T, aqui dentro eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar por I vezes T. Pronto. Essa aqui é uma fórmula para montante. O montante em juros simples é capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Aí, deixa eu fazer aqui algumas observações. Primeiro, Bruno, cara, lembra dessa tal aula de porcentagem que você está falando aí, do módulo de porcentagem? Pois bem, eu assisti essa aula e eu lido, Bruno, ao final dessa aula, muito bem com a questão dos fatores de aumento. Então, quando você coloca essa fórmula aqui, eu consigo resolver algumas questões sem nem ter que colocá-la no papel. Tá perfeito. Por isso que o módulo de porcentagem é tão importante. Aprender fatores de aumento, para quem vive matemática financeira, é libertador. Então, realmente, se você domina bem aquela parte de fatores de aumento, você não vai precisar colocar a fórmula no papel. Apesar de que, acredita no que eu estou te falando, mesmo quando você fala que você resolve para mim a questão sem usar a fórmula, você só resolve a questão sem usar a fórmula porque a fórmula existe. A fórmula ela é uma regra. Certo? Então, mesmo que você resolva sem, psicologicamente, usar a fórmula, você está usando, porque ela é que é a regra. Então, a fórmula, como eu sempre menciono, a fórmula ela não é para ser demonizada, apesar de que, ao longo do tempo, com as suas aulas, você passa a aprender várias fórmulas e aquilo vira, né, um problema. As fórmulas, de maneira geral, elas não são para serem demonizadas, pelo contrário. As fórmulas, elas são uma bengalinha de segurança para quem às vezes não entende a dinâmica de uma maneira tão direta. Porque se você olha para uma situação como essa que eu criei aqui e entende toda a dinâmica dela de maneira lúdica, o capital é 100, 10%. Então o juros simples, o juros está sempre sobre o capital. Bruno, eu consigo fazer tudo de cabeça. Pronto, é porque você entendeu todo o mecanismo de maneira lúdica. Se, no entanto, você olha para isso aqui, então você, capital de 100, taxa de 10. Qual que é os juros? Qual que é o montante? Travou, você não consegue entrar no problema? As fórmulas, elas vêm, não são para te atrapalhar. Elas vêm para ser a bengalinha de segurança, certo? Então aqui é uma bengala de segurança. Entender que em juros simples, montante é capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes tempo. Mas esse 1 mais a taxa vezes tempo nada mais é do que um fator de aumento. Que se você dominar bem em porcentagem, você chega aqui com a sensação de que não precisa colocar a fórmula no papel. É isso. Então, só para, de novo, esclarecer a questão do fator de aumento, se você dominá-los, como que isso pode te ajudar? Vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que eu diga para vocês que eu estou numa aplicação a juros simples com taxa de 2% ao mês. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou numa situação de juros simples com taxa de 2% ao mês. E que eu vou deixar o meu dinheiro rendendo durante 10 meses. Perfeito? E aí eu te pergunto qual que vai ser o valor do meu montante. Então vamos imaginar que eu tenha lá, sei lá, um capital de 5 mil, alguma coisa assim. Fechado? Aí, o que você pode fazer? Brunão, tem um capital de 5 mil, uma taxa de 2, um tempo de 10, vou jogar na fórmula. O capital é 5 mil, o I é o 2, né, que aí eu vou colocar na fórmula unitária, e o T é o tempo 10. Eu prefiro colocar na fórmula. Beleza. Assim como eu vou, e vai acontecer aqui ao longo das aulas, pegar algum aluno, e pode ser o que aconteça com você que está assistindo na plataforma, e falar assim, Bruno, cara, na moral, eu não preciso de fórmula para isso. Pô, juros simples, 2% ao mês, 10 meses, 20%. Aí eu calculei quanto que é 20% de 5 mil. Não preciso da fórmula. Que maneira não precisa da fórmula? Você está justificando tudo porque a fórmula existe, porque o que você acabou de fazer de cabeça, aí que está o detalhe. Se você entendeu a coisa ludicamente, você vive a fórmula e não se dá conta. Mas toda essa justificativa que você me dá, ela só acontece porque a fórmula existe, porque a fórmula está garantida. Quando você fala assim, juros simples,
2% ao mês em 10 meses, 20%, é porque você está multiplicando, ó, taxa por tempo. E é isso. Essa história de taxa vezes tempo, isso aqui, ó, você consegue entender de onde que vem isso? Isso aqui vem da essência do juros simples. Do fato de que em juros simples você sempre paga ou recebe a mesma coisa a cada período. Vem do fato do regime de juros simples o crescimento ser constante, ser um crescimento linear. É isso mesmo. Você está entendendo a essência do regime de juros. Quando você fala para mim que é para multiplicar, é porque a lógica do juros simples é: ganhei 2% nesse mês. Lembra que eu falei com vocês que em juros simples não tem surpresa positiva nem negativa? Ganhei 2% nesse mês. No mês que vem eu vou ganhar os mesmos 2%. No outro mês eu vou ganhar os mesmos 2%. No outro mês os mesmos 2%. Então, vão ser esses 2% ao longo de 10 meses. Porque em juros simples, como isso nunca vai mudar, é proporcional. É só multiplicar, Brunão. É isso. 2% vezes 10, que é o que está garantido na fórmula, caso dê alguma bugada aí. Quando você fala que é para multiplicar o 20%, né, de 5 mil, é a ideia do fator de aumento. O que a gente vê lá nas aulas de porcentagem? Se eu tenho um rendimento de 20%, que número que eu associo a um aumento de 20%? Nas aulas de porcentagem eu falo sobre isso toda hora. Aumento de 10%, desculpa, de 20%. É o 100% mais 20%, que vira 120%, que é 1,2%. Ou na forma unitária. Lembra de eu falando com você sobre isso nas aulas de porcentagem? Ou na forma unitária. 1 mais a sua taxa unitária de aumento. 20% é 0,2. 1 mais 0,2, 1,2. Então isso aqui, ó, é um fator de aumento que a gente aprende nas aulas de porcentagem. Só que em juros simples, como o cálculo é proporcional, é taxa vezes tempo somado a esse 1, para a gente poder gerar o aumento. E tudo isso incidindo sobre o meu capital. Então, o que eu mais quero é isso. É que se pintar alguma questão na sua prova de juros simples, você consiga desembolar: ah, eu fiz regra de 3. Isso, tem várias questões de juros simples que você vai poder resolver usando regra de 3. Ah, professor, eu fiz a questão de juros simples usando só porcentagem. Tá, eu tô te entendendo, mas tudo isso está amarrado, por quê? Porque isso aqui está garantido, tá bom? E na pior das hipóteses, se, Bruno, cara, ludicamente, nada, comigo aqui a coisa é mecânica, eu tenho que pegar o enunciado, tenho que juntar os dados e jogar na fórmula. Então pronto, tá aqui, ó. Em juros simples, a fórmula de juros é o CIT, capital vezes taxa vezes tempo, e a fórmula de montante de juros simples é capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Perfeito? Beleza. Aí, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui rapidinho, ó. Vamos aqui a algumas observações. Primeira delas: em todas as fórmulas acima, taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Isso aqui é um mantra que a gente vai repetir, perfeito? Ao longo das aulas de matemática financeira. Pode preparar a paciência, não adianta me xingar, perfeito? Não me adianta me xingar minha mãe, nada. Por quê? Porque isso aqui é encheção de saco de examinador em enunciado. Aqueles peguinhas, eu falo que é igual aquela mosquinha que fica aqui te atazanando quando você está querendo dormir, certo? É isso, é examinador em questão de matemática financeira tentando te atazanar. Ah, a taxa está ao mês, o tempo está em anos. Aí você tem aquela porrinhação de ter que fazer conversão de um para outro, certo? Isso aí também vai ser importante, tá? Essa noção de sistema de tempo ela é importante para que a gente consiga fazer algumas conversões e ao longo das aulas a gente vai melhorando isso, treinando principalmente a parte das questões. Mas é um mantra. Taxa e tempo sempre tem que estar na mesma unidade. Ah, ele me deu a taxa ao ano e o tempo em semestre. Isso, aí eu vou ver vários de vocês errando exercício porque está querendo trabalhar na fórmula com esses dois valores em unidades diferentes. Não tem jeito, tá bom? Além disso, as taxas devem estar representadas no que a gente já colocou, né? Na forma unitária ou na forma fracionária. Então aqui, tanto nessa quanto nessa, você não pode enfiar o resultado da taxa percentual. A taxa é de 10%. Você não coloca o 10 no lugar do i. Nessa fórmula, ou você coloca o 0,1 ou você coloca o 10 sobre 100, tá bom? Em juros simples, só para já te avisar, quando é questão de cálculo de juros, em juros simples, às vezes aqui na fórmula de juros simples eu até uso a taxa na forma fracionária, porque aí a gente vai ver que às vezes dá para simplificar zero de capital com zero da taxa, mas já na fórmula do montante, dificilmente vocês vão me ver resolvendo questão de matemática financeira usando a fórmula do montante em juros simples, querendo escrever essa taxa na forma fracionária.
Então, apesar de inicialmente haver uma resistência a essa ideia da forma unitária, porque na sua cabeça gera número decimal e fazer conta com decimal dá muito trabalho, não adianta ficar tapeando muito não, tá bom? Matemática financeira é muito comum a gente trabalhar com a forma unitária. Então, comum ao ponto de em tabelas financeiras, por exemplo, principalmente para a parte de juros compostos, os examinadores já virem com os resultados em forma unitária. Então não dá para ficar maquiando muito aqui com a historinha de escrever como fração não, tá? Para um ou outro caso que a gente às vezes adapta essa história. Aí, vamos lá. Anota comigo essa observação aqui. Em juros simples, a sequência formada pelos valores dos montantes de cada período é sempre uma... Aí aqui que está o detalhe, ó. É sempre uma progressão aritmética. Ok? Em juros simples, a sequência formada pelos valores dos montantes de cada período é sempre uma progressão aritmética. E aí você vai colocar para mim aqui, olha, é sempre uma progressão aritmética crescente, cuja razão, completa aí para mim, olha, cuja razão, que a gente vai indicar aqui pela letra R, é sempre igual ao valor dos juros de cada período. E aí, ela pode ser obtida assim. A razão é capital vezes a taxa. E, peraí, Brunão, que eu fiquei viajando. Vamos lá. E, ó, eu preciso que você saiba ler matemática financeira. Perfeito? A depender do tipo de questão que venha na sua prova, o examinador vai usar ali um jogo de palavras que às vezes no detalhezinho ele vai te jogar para fora. Então veja se você está entendendo aqui palavra por palavra que eu coloquei aqui nessa observação. Em juros simples, a sequência formada pelos valores dos montantes. Me explica o que é isso. Sequência formada pelos valores dos montantes. Eu estou falando de uma sequência de números. Sequência formada pelos valores dos montantes. Eu estou falando disso aqui, ó. 100, 110, 120, 130. Isso aqui é uma sequência, ó. Sequência dos valores dos montantes. A sequência dos valores dos montantes é sempre uma o quê? Vai ser sempre uma progressão aritmética. Aí é crença. Porque com aquele exemplo que está ali só, eu não te provei isso. Aí existe uma demonstração matemática, que não vejo necessidade de trazer para vocês aqui, mas aí existe uma demonstração matemática de que a gente consegue chegar a uma PA. Então nesse momento é crença. Mas é isso. É sempre, Brunão, sempre. Sempre que você tiver uma aplicação a juros simples, você vai perceber que a sequência dos valores dos montantes vai ser sempre uma progressão aritmética. E uma progressão aritmética crescente, porque quando a gente estuda PA, a gente sabe que a gente pode ter PA constante ou até decrescente. É sempre crescente. É um detalhe importante para você entender o seguinte, não tem como numa aplicação a juros simples, montante subir e descer. Não, professor, mas eu estou com meu dinheiro aqui e meu dinheiro tem dia que sobe, tem dia que desce, dia que sobe, dia que desce, então isso aí não está acontecendo a juros simples não. Por quê? Montante a juros simples, ele é sempre o quê? Sempre crescente. Cuja razão, isso aqui não é uma PA, então é vital você identificar a razão da PA. A razão da PA a gente indica pela letra R, a razão dessa PA é sempre igual ao valor dos... Ó, do que eu estou falando? Qual que é a razão aqui dessa PA? A razão dessa PA foi 10. Esse 10 não é coincidência, ele é exatamente o valor o quê? O valor dos juros de cada período. Tá entendendo trecho a trecho que está anotado aí? Você tem que saber ler matemática financeira. Então, ó, a razão é sempre igual ao valor dos juros de cada período. Se isso aqui vem na redação de um item ou de uma alternativa, a questão fica errada se você falar que o valor da razão é sempre igual ao valor dos juros. O valor dos juros seria a ideia dos juros ao todo. Não, é dos juros de cada período. A razão é o valor dos juros de cada período. E como que ela pode ser obtida? Como que eu chego aqui a esse 10 que a gente chegou a cada período? Ora, esse 10 de cada período, juros de cada período, incide sobre o capital inicial. Então é sempre o quê? I vezes a taxa sobre o capital, ou C vezes I. I vezes C ou C vezes I, tá bom? Beleza. Agora outra observação. Ao representarmos graficamente
uma aplicação a juros simples, obteremos sempre uma reta. Obteremos sempre uma reta. Gráfico de uma função do primeiro grau, conforme exemplo abaixo. Então aqui, você vai completar comigo o seguinte, ó. A partir desse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, eu posso, no plano cartesiano, apresentar uma linha que vai representar o tempo e uma outra que vai representar o montante. E aí, no plano cartesiano, a gente sempre marca pontos que vêm representados por pares ordenados. Então, o que seriam os pares aqui? O par é tempo versus montante. Então, a partir do quadrinho que eu dei para vocês aqui como exemplo, no meu tempo zero, qual que era o meu capital? 100. No meu tempo zero, quando eu comecei a minha aplicação, na data zero, meu capital era de 100. Então, vou colocar aqui no meu plano. Ó. Na data zero, zero está aqui. O meu montante era 100. Então, está aqui, ó. Na data zero, montante 100. Na data 1, a gente viu que o montante seria de 110. Na data 2, a gente viu que o montante seria de 120. Na data 3, a gente viu que o montante seria de 130. E assim a gente vai, certo? Na data 4 seria 140. Então, quando a gente une esses pontos aqui, olha, quando a gente une esses pontos, a gente acaba chegando a uma reta, ou pelo menos a intenção aqui é de que surja uma reta, né? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta, certo? Então, tudo que eu coloquei para vocês aqui, ó, está apresentado aqui embaixo. Ao representarmos graficamente uma aplicação a juros simples, o que eu estou fazendo aqui é isso, estou representando graficamente uma aplicação a juros simples. O que eu obtive? Uma reta. Reta é gráfico de função o quê? De primeiro grau. Ah, mas aí eu vou ter que estudar a função... Não, aqui, nesse momento, a única coisa que eu preciso é que você tenha noção disso. Que sempre que eu represento graficamente, né, sempre que o gráfico vira uma reta, é porque por trás daquilo ali existe uma função de primeiro grau. Existe a ideia de um cálculo linear, que até pela fórmula do montante a gente consegue ir por essa garantia, certo? Então, aplicações a juros simples são representadas por retas, que são gráficos de funções de primeiro grau. Com detalhes, né? Já vi situação de prova em que ele dava a entender, veja se isso aqui fica claro. Ó, a gente tinha uma situação como essa que está aqui. E ele dava a entender que essa que está aqui seria a representação gráfica de uma aplicação a juros simples. Olha como que ele vai te seduzir. Abraham, aqui tem uma reta crescente. Juros simples, reta, função de primeiro grau, tá certo. Não, tá errado. Mas por quê? Bom, porque se você conseguir isso que está aqui, você me avisa porque eu vou querer colocar meu dinheiro para render nessa instituição. Qual que é a situação gráfica que está sendo representada aqui? A situação de uma pessoa que aplicou R$0 e que a partir de R$0 ela conseguiu ver o seu montante crescer. Então me fala, que instituição é essa em que você aplica 0 e que de 0 você consegue ter rendimento? Não tem jeito, né? A ideia aqui então é o seguinte, a gente vai ter a representação como uma reta, mas obviamente esse meu capital inicial, gente, ele tem que ser diferente de 0, tá bom? Que fique claro desde já. Quando eu coloco numa fórmula que eu tenho lá o capital, esse capital partindo do princípio que seja um valor positivo e diferente de 0, tá? Então eu não tenho como ter essa situação que está aqui como sendo a situação de uma aplicação a juros simples. Bateu na trave, mas aí é um milagre que a matemática financeira não consegue dar conta. Tá bom? E a última observação que vocês vão deixar anotado para mim aqui é a seguinte. O crescimento, vamos colocar assim, olha, o crescimento do montante, a juros compostos, é constante / linear. Estou usando palavras, aí aqui é vocabulário,
tá bom? É vocabulário de prova. O crescimento do montante é constante. O crescimento do montante é linear, ok? Então, isso eu já vi, questão de prova, ser decidida pelo português. Né? O cara tá lá, blá, 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 aplicação de crescimento linear. Aplicação de crescimento linear, isso é juros simples, tá bom? Aplicação de crescimento constante, juros simples. O que eu preciso que você enxergue? No gráfico, os juros seriam esses segmentos aqui, certo? Então, se a gente tivesse aqui a oportunidade de fazer esse gráfico e sair recortando ali esses segmentos, o que eu quero que você enxergue? Que o comprimento deste segmento seria exatamente igual ao comprimento deste segmento, que seria exatamente igual ao comprimento deste segmento e que continuaria de maneira constante, ok? Então, no regime de juros simples, o meu salto é sempre previsível e, consequentemente, este segmento tem que ser igual a este, que tem que ser igual a este. Fechado? Maravilha. Bom, de juros simples, claro que ao longo de todo o curso e também quando a gente for resolver questões, a gente vai lapidando e aprimorando algumas ideias, mas de juros simples, o que eu tenho para apresentar para vocês inicialmente é isso, ok? E o que eu brinquei aqui, mas que é com fundo de verdade, é, para essa situação que está aqui, crie você, por conta própria, outros exemplos. Parta de um outro capital, uma outra taxa de juros, para você vivenciar a ideia de que em juros simples, seja qual for o capital, qual for a taxa, qual for o período de aplicação, tudo que eu anotei aqui vai valer como regra, tá bom? Esses juros vão ser sempre constantes, o montante vai poder sempre ser calculado a partir dessa forma, a taxa sempre vai poder ser calculada a partir dessa forma, tá bom? Vou fechar esse vídeo por aqui então, veja se você conseguiu me entender, se tiver dúvida, dificuldade, volte, me acompanhe novamente. Um forte abraço, valeu! Vamos nessa. Pessoal, esse bloco tá aqui, ele entra como uma errata por conta do finzinho, né, do que eu coloquei para vocês ali no bloco anterior. Quando eu anotei aqui que o crescimento do montante a juros compostos é constante ou linear, claro, estava me referindo ao regime de juros simples, tá bom? O crescimento do montante a juros simples é que é constante ou linear. Fechado? Só isso, vídeo curtinho, só para deixar para vocês essa orientação. Valeu!